Olá, meus queridos amigos e amigas, você está no canal Sérgio Brant, seja bem-vindo. Nós daremos início aqui a uma série de estudos da Palavra de Deus, tá certo? Falando de um grande conflito que começa onde? Agora que vem a pergunta que eu quero fazer para você. Onde surgiu o pecado? Qual é a origem de toda a dor, de todo o sofrimento do mundo? Onde surgiu? No céu. Por incrível que pareça. Mas espera lá, o céu não é um lugar de paz, de alegria, de felicidade? Sim. Não é para lá que você e eu queremos ir? Sim. A Bíblia diz que o pecado começa no céu. Uma outra pergunta que eu quero te fazer, eu gostaria que você me respondesse dentro da Bíblia Sagrada. O que é pecado? 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Então, pecado é a transgressão da lei. E onde começa a transgressão à lei de Deus? No céu. Então, quando você vê alguém usando o púlpito de uma igreja, ensinando por aí que a lei de Deus foi abolida, saiba que essa pessoa está sendo usada pelo mesmo ser que se rebelou contra a lei de Deus no céu. Preste bem atenção. Deixa eu usar aqui. O roteirinho também está usando aqui, né? Tá certo? Deixa eu ir para o próximo slide. Quando você vai para Jó, capítulo 38, versículo 7, dentro de um diálogo entre Deus e Jó, Deus perguntando a Jó, fazendo perguntas, Deus pergunta assim: quando as estrelas da alva cantavam, rejubilavam os filhos de Deus? Ou seja, em outras palavras, quando os anjos, já que estrelas são anjos, de acordo com Apocalipse capítulo 1, versículo 20, Daniel 12:3, mensageiros. Então, onde estava você quando os anjos cantavam sobre a minha criação? Quando eu disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, onde estava você, Jó? Onde você estava? Todos os anjos estavam cantando, uma vez que Apocalipse capítulo 5, versículo 11 diz que existem milhões e milhões e milhares de anjos. Todos estavam felizes, todos menos um. Lúcifer, né, já vindo da Vulgata Latina. Então, Lúcifer era um anjo de luz. Um anjo que a gente vai ver aqui que ele era bom, perfeito, mas ele se rebela contra a lei de Deus. Ele estava descontente com o governo de Deus. Tudo começa com um grande descontentamento. Paulo chega a dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 7, o mistério da iniquidade já opera. Iniquidade, anomia, quer dizer, alfa de negação, qual podemos dizer sem, nomos, lei, sem lei, rebelião contra a lei. Então veja que pecado é rebelião contra a lei de Deus. Então a rebelião contra a lei de Deus começa no céu. Quando uma pessoa, de novo, ela é ensinada, ou melhor, ela ensina que a lei de Deus foi abolida, acabou, cessou na cruz, ela está sendo usada por Satanás. É simples assim. Tanto é que se você pegar Provérbios 28, versículo 9, o versículo 9 vai dizer assim, ó: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, nojenta, repugnante, em outras palavras. Capítulo 15, versículo 8, diz que a oração do transgressor é algo abominável, mas a oração do reto é o seu contentamento. É assim que diz a palavra de Deus. Ok, qual é o papel da lei? É salvar o ser humano? Não. Existe uma mentira pregada, ensinada contra os adventistas do sétimo dia, uma vez que eu sou um também, que dizem que nós pregamos que a lei de Deus é ponto de salvação. Em outras palavras, né, o meio de salvação, melhor dizendo. Nós ensinamos que a salvação é pela graça, Efésios 2, versículo 8 e 9. E Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9. E outras passagens mais. Tá certo? A gente vai estudar isso aqui mais pra frente. Tá certo? Mas qual é o papel da lei? Se você pegar Salmos, capítulo 119, versículo 93, melhor dizendo, vai dizer assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos. Nunca, jamais me esquecerei dos teus mandamentos. Aí ele continua: visto que por eles o quê? Os mandamentos, preceitos, me tens dado vida. Qual é o papel da lei de Deus? Salvar o ser humano? Não. O papel da lei é manter o crente nos trilhos. É guiar o crente no caminho certo. O crente que é crente, ele não vai cometer adultério. O crente que é crente, ele não vai matar, não vai roubar, não vai adorar imagem de escultura, não vai transgredir o santo sábado. Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11.
É um dos 10 mandamentos escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Êxodo capítulo 31, versículo 18, 32, 16, Êxodo 34, versículo 1, Deuteronômio 10, de 1 a 5, tá certo? Então o papel da lei é o que? É nos dar vida, é um muro, é uma cerca de proteção. O quinto mandamento que Deus escreveu fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se o quê? Se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então o papel da lei de Deus é o quê? É te dar vida, é te proteger, é te guardar. Agora, se você não obedece à lei de Deus, você comete o quê? Pecado. 1 João 3,4. Então o papel da lei de Deus é te dar vida. Já uma vez que você não obedece à lei de Deus, você quer viver em pecado. Hebreus 10, 26 fala assim: se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, em transgressão da lei de Deus, depois de recebermos o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos seus pecados. Certo? Então, se você desobedece à lei de Deus, você comete pecado. Qual é o salário do pecado? É a morte. Então a sequência do nosso estudo é esse: rebelião no céu contra a lei de Deus, rebelião no jardim do Éden e o resultado de tudo isso. Então foi inventada uma doutrina no céu chamada antinomismo, que é uma doutrina que ensina que a lei de Deus foi abolida. Tá certo? E foi ensinada no jardim do Éden. E qual é o resultado? Qual é o salário do pecado, da transgressão da lei de Deus? É a morte. Será o nosso terceiro estudo. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 3, diz assim: sim, és mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Primariamente, o texto está falando sobre o rei de Tiro, mas é uma aplicação ao diabo, a Satanás. Tanto é que existe uma música do Raul Seixas que foi escrita por alguém, dada para ele, para que... E ele escreve dizendo, né? Ele canta, melhor dizendo, que ele nasceu há 10 mil anos atrás, que não tinha nada no mundo que ele não sabia demais. Tantas coisas ele viu, segundo ele. Muito inteligente. É a mesma coisa aqui, ó. És mais sábio do que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. E olha o que diz mais a palavra de Deus. Quando você continua a leitura do texto bíblico, você percebe um detalhe. No versículo 13 de Ezequiel 28 fala assim: estavas no Éden, jardim de quem? Jardim de Deus. Então veja, quem é que estava no jardim do Éden, enganando aquele casal? O diabo usando o quê? Uma serpente. Quando você vai no mesmo texto ainda de Ezequiel 28, versículo 13, fala: de todas as pedras preciosas te cobria, e vai falando o nome delas. Tá. Quando você vai para Êxodo capítulo 28, no versículo 17, diz algo que me chama muita atenção. Olha o que diz aqui no versículo 17 do capítulo 28 de Êxodo. Vai dizer assim, ó. Cadê? Está aqui, ó. Colocarás nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo será a primeira ordem. Vai falando das pedras preciosas na sequência. Era um homem de Deus que usava essas vestes, as vestes sacerdotais. Isso quer dizer que Satanás era uma pessoa usada por Deus. Tá certo? E continua a leitura do texto. Aí diz assim no versículo 14: tu eras o quê? Querubim da guarda ungido. Tu era um querubim. O que é um querubim? É um anjo. O capítulo 1 de Ezequiel fala que é um anjo que possui 4 asas. Da guarda ungido, querubim da guarda ungido. No hebraico, a palavra que aparece aqui tem a ideia de asas esticadas, estendidas, grandes, longas. Quando você estuda santuário, a gente vai estudar sobre isso aqui ainda. Na tampa do propiciatório existiam 2 anjos com as asas assim, ó, uma encostada na outra, encostando ali. Então, isso quer dizer que debaixo dela estavam os 10 mandamentos. Isso quer dizer que Satanás foi estabelecido, criado no Monte Santo de Deus, santuário celestial, e a função dele era ensinar para os anjos que a lei de Deus não precisava e não deveria ser o quê? Quebrada, descumprida. Entendeu? Essa era a função de Satanás. E do nada ele se rebela. Paulo em 2 Tessalonicenses 2,7 fala do pecado, do mistério da iniquidade que já opera. Pecado é um mistério. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou na cruz. Amém? Então vamos lá. Olha só. Quando você continua a leitura do texto bíblico, no versículo 15, Ezequiel 28, versículo 15, diz assim: perfeito. Veja que Deus não diz que foi criado um diabo. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que você achou o quê? Iniquidade. Então, achou o quê? Você percebe que iniquidade quer dizer desrespeito para com a lei de Deus. Deus não criou um anjo mau.
Diabo quer dizer o que? Caluniador. Olha o que me chama a atenção na sequência do verso. Quando você vai no versículo 16, fala assim: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e fizeste o quê? E pecaste, ou seja, transgrediste a lei de Deus. Essa palavra comércio, no hebraico, a raiz semítica dela, você vai perceber que aparece lá em Levíticos capítulo 16, 19 ali, que vai dizer: não haja entre, não fique entre os mexeriqueiros. Deixa eu conferir se é isso mesmo, tá certo? E você pode conferir também na sua Bíblia, faça como os bereanos. Levíticos capítulo 16, versículo 19, diz assim. Deixa eu ver se é o 16 ou 19 e 16, se eu fiz um trocadilho. Eu acho que é o 19 e 16. É, 19 e 16 mesmo. Diz assim, ó: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Então veja que é a mesma raiz semítica. A palavra comércio tem a ver com mexericos. Apocalipse 12, 4 fala de um dragão com uma cauda enorme que arrastava a terça parte dos anjos. A palavra cauda, de acordo com Isaías 9, versículo 15, quer dizer mentira. O dragão, Apocalipse 12, 9, o dragão, o diabo, com a sua mentira no céu, enganou a terça parte das estrelas. Apocalipse 1, 20, estrela quer dizer anjos. Pensa comigo, olha só que interessante. Eu olho para você, né? Imagina, eu estou falando para alguém aqui que está participando de classe bíblica comigo de maneira presencial, não é isso? E também pessoas que me acompanham aqui no canal. Vocês estão olhando para mim, tá certo? Eu estou piscando, olha. Uma vez que você pisca, segundo o Google aí mesmo, né? Você pisca 7 vezes sem perceber. Velocidade incrível, não é verdade? Você pega seu carro aí a 140 km por hora ou a mais do que isso. A velocidade impressionante, certo? Um avião com 900 km por hora, hoje tem aviões aí que ultrapassam esse limite, o dobro na verdade. Rapidez, não é? Quando você vai para Hebreus capítulo 1:14, fala dos anjos de Deus que protegem a sua vida. Eles são seres ministradores enviados a serviço de Deus para proteger e guardar a vida daqueles que hão de herdar a salvação. Ezequiel 1:14 fala que os seres viventes, que são querubins dentro do contexto, eles zigue-zagueavam como relâmpagos. O relâmpago é o que? Uma luz. O anjo, por isso que eu citei a questão do olho, ó. O anjo, ele se desloca, Ezequiel 1:14, a velocidade de relâmpago. Relâmpago é luz. Ele viaja na velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz? 300 mil km por segundo, se eu não estiver enganado. É algo rápido? Sim. E por que toda essa velocidade? Hebreus 1:14, para proteger a vida daqueles que hão de herdar o quê? A salvação. Amém? Então veja, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, fala de que houve peleja no céu. Satanás, ou seja, o dragão, e seus anjos pelejaram contra quem? Contra Miguel. Miguel não é... Veja no meu canal aqui, tá? Os vídeos que eu gravei aqui. Miguel é um título honorífico de Cristo. Não somente uma pergunta, quem é como Deus? Mas é uma certeza. Quando você pega Salmos 40, versículo 5, e também 89, versículo 6, diz que no céu não há ninguém que se possa igualar a Deus. Não tem como. Entendeu? Miguel é uma afronta a Satanás, que de acordo com Isaías 14, 12 a 14, ele queria ser semelhante a quem? Ao Altíssimo. Amigos, nós estamos vivendo um grande conflito. Você e eu não podemos ficar neutro. Como disse um grande teólogo, ele diz assim, da seguinte maneira: nós no grande conflito nós não podemos ser neutros. Nem o sabão neutro, ele é neutro de fato, ele é de coco. Você e eu, nós precisamos tomar uma decisão de que lado nós estamos nessa grande luta, nesse grande conflito cósmico. Uma perguntinha, tá? Satanás, então, de acordo com Apocalipse 12, é expulso do céu para onde? Para a terra. Ok. Perdão. No capítulo 12, diz que ele foi expulso para a terra. A palavra que aparece para mundo ali é oikumenen, que quer dizer mundo habitado. Está falando de uma segunda expulsão, tá certo?
No outro vídeo eu posso estar falando mais sobre esses detalhes. Satanás então é expulso. Tem uma primeira, tem uma segunda. E se você quiser saber mais sobre esse detalhe, entre em contato comigo, tá certo? A gente vai responder essas perguntas aqui devido ao tempo e eu não vou poder abordar aqui. Onde é que era a prisão de Satanás? Quando você vai para Gênesis 2:15 a 17, Deus toma o homem e coloca no jardim do Éden para duas coisas: cultivar e o quê? Guardar. Chamar no hebraico quer dizer proteger. É proteger contra quem? Contra um inimigo. Deus estava advertindo Adão e Eva que ali estava quem? Um intruso. Eles já foram avisados, não foram pegos de surpresa. A prisão de Satanás era na árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a árvore da morte. O ser humano não sabe tomar decisões. Veja, Adão e Eva não tinham pecado. Deus dá a árvore da vida que eles poderiam comer, que era símbolo de eternidade, perpetuidade, e também colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a árvore da morte. Eles escolheram o quê? A árvore da morte. Quando Adão pecou, ele quebra a aliança. Quando você vai para o texto de Deuteronômio 4:13, fala que a aliança é os 10 mandamentos. É os 10 mandamentos. Adão quebra a aliança. Oséias 6, versículo 7. Leia na sua Bíblia. Ele transgrede a lei de Deus. Ele quebra o pacto, a aliança. Então veja que o domínio da terra naquele contexto passa das mãos de Adão para Satanás. Prova disso, Sérgio? Te provo na Bíblia. Lucas 4, versículos 5 e 6. O diabo mostra para Jesus todos os reinos do mundo e diz assim, ó: eu vou te dar tudo isso se você se ajoelhar diante de mim e me adorar, porque toda essa autoridade me foi dada e eu dou a quem eu quiser. Em outras palavras, a terra é minha e eu dou a quem eu quiser. Jesus confirma isso em João 12, 31 e 32, quando ele fala: aí o príncipe deste mundo será julgado e tal, né? E aí está julgado. Você pega João 14, 31, que vai dizer: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem de mim. Entendeu? Lá em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás é o chefe, é o príncipe desse mundo. Archon, ou Archon no grego. Tá certo? Então, prova disso quando você vai para o livro de Jó, capítulo 1. Teve um concílio das regiões celestiais. Satanás foi lá. Ele foi como um intruso. Olha que interessante, preste atenção. No Antigo Testamento não tinha, ou na Bíblia na Sagrada, você não vai perceber, você não vai ter um advogado que é pago, um profissional pago para defender as demandas. Uma pessoa, quando ela se sentia lesada, prejudicada, ela pessoalmente ia na presença do juiz ou do rei para se defender de alguém que o lesou, que o prejudicou. Satanás, ele vai como representante da terra, e ele tinha essa autoridade não legal, ou melhor, não moral, mas é legal. Então ele usurpou a terra. Ele usurpou o domínio da terra. Ele tem a terra como sua. Prova disso? Quando Deus pergunta para ele assim: de onde vem Satanás? Meaim Tabor. Quer dizer, de onde você está vindo? Ele fala de rodear a terra e passear por ela. É comum na Bíblia Sagrada você perceber assim: Deus pela viração do dia e tal. Davi, quando ele estava ali, deveria sair para a guerra, ele não sai. Ele rodeando no palácio para ver se alguém estava tramando um motim contra ele para tomar o seu reino. Ele viu uma mulher tomando banho, Batseba, não é assim? Então, quando a Bíblia fala que Satanás diz assim, de rodear a terra e passear por ela, ele estava olhando na terra, segundo ele, para ver se alguém se opunha ao seu domínio. Ele vai dizer: olha, eu estava olhando na terra, todo mundo lá me serve. Todo mundo lá está praticando a minha vontade. O povo come carnes imundas, o povo não respeita a sua lei, o povo não guarda o sábado, o povo está demonstrando através das suas obras que eles querem a mim como Deus, e o Senhor não me dá o direito de estar aqui. Deus fala: é verdade? Viste o meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Veja, não fala temente a mim. Provavelmente aqui é Jesus quem estava dizendo. Tá certo? Então, ele fala assim: ó, observaste o meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente a Deus. Jesus está falando aqui para Satanás: Jó é um homem temente a Deus.
e se desvia do mal. Ele é um homem íntegro, reto, tamim, completo. E Satanás falou aqui para Deus: ah, mas este não te serve de graça, debalde, né? Tu cercaste com sebe. A palavra sebe no hebraico é uma palavra que quer dizer cerca, uma cerca protetora. Então o que Satanás está dizendo para Deus é: o Senhor colocou anjos para proteger a vida dele, tira essa proteção da vida dele, que você vai ver que eu vou destruir a vida dele e ele vai blasfemar na sua face. O grande conflito, ele é real. Você e eu precisamos tomar uma decisão de que lado você e eu estamos no grande conflito. Sabe qual é o apelo de Jesus para você, para a sua vida? João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus, o desejo dele é salvar você. O desejo de Jesus é salvar a sua vida. O desejo de Jesus é salvar o seu casamento. Você precisa entregar a sua vida, o seu coração para Jesus. Você precisa parar de ensinar por aí que a lei de Deus foi abolida. Você precisa se entregar para Jesus e permitir que Ele faça morada na sua vida. E se você mais uma vez crer nisso, diga amém. Que Deus possa abençoar a sua vida. No próximo estudo estaremos aqui falando sobre como foi a rebelião contra a lei de Deus lá no Jardim do Éden. Se inscreva aqui no nosse canal. Dê o seu like. Compartilhe com seus amigos também.